Agora, Rodrigo, você sabia que o Mining Hub também está liderando uma iniciativa que tem potencial de transformar positivamente o setor mineral? É o projeto de descarbonização do setor. Conheço sim, Paula. Essa iniciativa é realmente incrível e sabemos que para alcançar os objetivos de descarbonização serão necessários esforços individuais, mas, sobretudo, coletivos, onde temos a possibilidade de somar esforços e iniciativas na construção de um plano integrado de descarbonização para o setor mineral. Isso mesmo, Rodrigo. E para falar com mais propriedade sobre essa iniciativa, mas principalmente sobre a importância de descarbonizar o setor mineral, quero convidar ao palco Bruno Pimentel, Head de Desenvolvimento e Inovação da Samarco, e Leandro Rossi, diretor executivo do Mining Hub. Bruno e Leandro, a bola está com vocês agora. Obrigado, viu, Rodrigo? Você já está querendo até ir embora de Vetol, tá bom, viu? Vamos lá. Pessoal, não poderia deixar de estar num evento desse falando de futuro, não dá para falar de qualquer iniciativa que não seja também a gente trazer um programa grande que o Mining Hub está liderando, que é um programa de descarbonização. E aí, provocando algumas questões de agenda, eu trouxe o Bruno, falei, Bruno, cara, vamos apresentar essa lógica, mas mais do que isso, vamos apresentar o porquê entrar nesse programa, no ponto de vista... É claro que você tem, né, o seu ponto de vista da Samarco de tomar essa decisão, mas, muito além disso, qual que é a lógica? Eu acho que tem muita gente que a gente ainda não possa ter conhecido o programa, ou não tomado decisão, ou ainda tem alguma dúvida de como participar ou não desse programa. Vai ser uma oportunidade legal de conversar, mas mais do que o programa em si, a questão da transição energética, você que lidera isso na Samarco, a questão do Clean Energy, e a gente viveu muito aí intenso essas informações recentes do programa. Cara, faz sentido isso daí para o setor? Bom, boa noite, né? Noite já, né? Boa noite, pessoal. Cara, demais, né? Descarbonização é uma temática que ela não está só relacionada à mineração, mas a gente até pode questionar, né? E eu até usei o ChatGPT outro dia para pedir para ele quanto que a gente emite de carbono. Ele deu uma ordem de 4% no Brasil. De todas as emissões de carbono no Brasil, mineração é 4%. É pouco, né? Relativamente. Mas o mercado vai cobrar da gente, né? O mercado vai cobrar um posicionamento cada vez mais firme do setor de mineração para a redução deste tipo de impacto, além de todos os outros impactos que a gente já sabe que a gente tem que minimizar e regenerar o ambiente que a gente opera. A gente não ensaiou, não, viu, gente? Então, isso aqui vai ser meio uma fala de improviso mesmo. Zero. A gente participou recentemente de uma missão ao Reino Unido, apoiada pelo Consulado Britânico e pelo IBRAM. A gente teve a oportunidade de conhecer bastante do ecossistema de inovação daquele país, principalmente no que é voltado para redução de carbono ou transição energética. E tem muita coisa bacana, né? O Gustavo, da MRN, participou com a gente também, o Caio, da Anexa, e mais algumas pessoas que conseguiram ver como que uma boa estratégia colocada em prática com os atores corretos, com os incentivos certos, ela consegue, de fato, criar valor. A gente viu exemplos disso acontecendo, né? Eu tinha rabiscado um slide, mas não coloca não, pelo amor de Deus, que depois de tanto slide bacana aqui, eu vou passar vergonha. Mas a lógica é uma lógica de pensamento sistêmico, né? Quem já leu aquele livro da Quinta Disciplina, que fez muito sucesso há uns tempos atrás e tal, a lógica pega muito por aí, né? Eu li uma outra turma, né, que essa turma do que o Peter Senge deriva, né, que é um pessoal da Donella Meadows, que escreveu um trabalho muito interessante, chamava Limites ao Crescimento. Não sei se alguém já teve contato com isso aí. Clube de Roma e tal. É meio transformadora essa leitura. Mas ele fala sobre pensamento sistêmico. Como é que você coloca as pessoas, as tecnologias, os incentivos governamentais, empresariais, nos lugares certos, para que, de fato, você consiga ter o efeito desejado. E aí, um caso que eu te contei, né, assim, a gente refletindo sobre este programa, né? Se a gente quer que a mineração do Brasil ela busque soluções de descarbonização que, de fato, sejam sustentáveis e duradouros e que tenham o efeito necessário, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso isoladamente, cada um correndo atrás dos seus próprios problemas. E não com uma bala de prata única também. E nunca vai ser uma bala de prata só. Aí um exemplo, né? Samarco pelotizadora, né? Boa parte das nossas emissões de carbono é na queima dos combustíveis sólidos e do gás natural na pelotização lá em Ubu, né?
A Vale, mesma coisa na estação em Vitória, né? A Valorec também, a mesma coisa em Jaceaba. Uma das formas de reduzir as emissões de carbono ali é transicionar do combustível fóssil para um combustível renovável, por exemplo, biomassa. Se cada um de nós sair correndo atrás de uma solução individual para esse problema, não vai ter cadeia de suprimentos que aguente fornecer essa biomassa toda de maneira isolada e competitiva. Provavelmente a gente vai provocar um pique de preço que vai avacalhar muito com qualquer plano que dê sustentação, né, a uma operação dessa natureza. Sem falar dos impactos que a gente tem em logística, né, e uma série de outras questões que a gente pode, de fato, piorar o problema. Então, essa história do pensamento sistêmico, aplicada a esse tipo de iniciativa, é um caminho que a gente entende que é sem volta. E é justamente a abordagem que a gente está propondo, junto com o pessoal da Energy Systems Catapult, do Reino Unido, para abordar, né? Então, já tem um grupo de empresas nessa costura que já estão bem engajadas. A gente está aproveitando aqui para fazer um jabá, né, desse projeto, para convidar mais empresas do nosso setor para se engajar com esse projeto. A costura está ficando muito boa, e a gente espera que os resultados sejam bem interessantes. Então, acho que é um caminho sem volta, tá? Só para contar uma historinha, né, do pensamento sistêmico, eu comentei isso com você um pouquinho. Eu tive a oportunidade de conhecer um professor lá do MIT, que ele chama, né, John Sterman. E o foco dessa turma é muito nessa história de systems thinking e coisas do tipo, que eu me interessei muito há uns anos atrás. Na sala dele, no gabinete dele, tinha gabinete de professor universitário, né, que tem aquela confusão, muito papel para tudo quanto é lado, mas tinha um quadro assim com uma folha de papel desenhada que depois eu fiquei sabendo que era um neto dele que rabiscou. Tinha duas palavrinhas só. Era, de um lado, sementes, seeds, e, do outro lado, árvores, trees. E tinha uma seta ligando semente para árvore e outra seta ligando árvore para semente, né? Mostrando um loop, né, um feedback loop de efeito positivo, né? Quanto mais sementes a gente tiver disponíveis para a gente, obviamente, mais árvores a gente vai conseguir plantar. Quanto mais árvores a gente plantar, mais sementes a gente vai ter para gerar mais árvores, né, e esse ciclo ele se reforça. Pode dar errado também, né? Funciona em direção contrária também, infelizmente, né? Quanto menos árvores, menos sementes. Quanto menos sementes, menos árvores, até que, acho que foi, né, foi falado mais cedo aqui, né? Uma das possibilidades é o crescimento ou o colapso, né? Esse tipo de pensamento é o que está muito carregado nessa visão da Catapult do Reino Unido para esse projeto, tá? De forma que a gente consiga estruturar um plano de descarbonização setorial com um termo que eu achei sensacional, que é de mínimo arrependimento, né? Então, ou seja, o arrependimento de fazer ou não de fazer determinados investimentos na hora certa ou na hora não tão certa assim. Como é que a gente coloca tudo isso num papel de forma a minimizar alcançar esse minimal regret e, de fato, ter um resultado que importe e que não seja simplesmente algo que a gente coloque em apresentações, um relatório de sustentabilidade anual em cada uma das empresas representadas. Mas, de novo, só funciona se estiver todo mundo junto, né? Então, fica aí o jabá, né? Era só esse recado mesmo, né, que a gente queria passar, e reforçar o convite para a gente falar mais sobre isso, mas de forma sistêmica, não de forma individualizada em cada uma das empresas, com cada um dos seus desafios individuais. Mas acho que vale um ponto. A gente reconhece, claro, cada empresa está num estágio de maturidade, então tem seus roadmaps para descarbonização. E uma das coisas que eu vi muito interessante nesse programa é que, independente de onde você estiver no seu roadmap, você consegue se conectar. A lógica dele é isso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, Bruno? Então, ou seja, mas o meu roadmap é diferente, e aí eu te falo, você está lá liderando na sua empresa, na hora que você viu, você fala assim, cara, independente de onde eu estou, eu vejo possibilidade. Então, acho que teve uma conexão muito interessante com todos os players que tiverem. Hoje, a gente já está alguma coisa entre 13 a 17 empresas praticamente selecionadas para entrar no trabalho. E eu acho que o último ponto que eu vejo, além dessa visão sistêmica do trabalho em si, essa coordenação permite que, em termos de políticas setoriais, de normatização setoriais, que vai nos ajudar, é um dos grandes diferenciais que esse trabalho traz. E nós não estamos falando de P&D, nós não estamos falando de desenvolver soluções que está assim... Aqui não é tecnologia, né? Exatamente. Eu acho que isso ficou negócio, muito claro. Arranjo produtivo, como é que a gente vai colocar isso em prática, de fato. Aterrissar e entender o seguinte, algumas tecnologias, a gente aposta nelas para que lá em 2030 elas consigam trazer contribuição para a redução das emissões, né? De novo, investir nesse desenvolvimento não pode ser feito por uma empresa só ou de forma isolada, separadamente, né? Os incentivos governamentais, inclusive, claro, têm que aparecer para que a coisa possa funcionar de fato.
Claro. Bruno, acho que muito além de estar aqui como representando a Samarco, mas eu acho que o objetivo era de trazê-lo para você trazer um pouco dessa visão para o grupo do modelo mental de decidir dentro de um programa desse que é coletivo, que faz todo sentido. Então, acho que você conseguiu entregar muito o que vai ter nesse programa. Eu te agradeço. E, se tiver mais alguma consideração, bola é sua. Se não, pessoal, quem tiver dúvida ou quem quiser saber mais informações sobre esse projeto da descarbonização, procura o Bruno, procura o Gustavo, que teve lá presencial, conversa comigo, vai ser um prazer. A gente está fechando esse grupo logo agora para partir, mais ou menos em junho, agora a gente já deve partir. Então, quem tiver dúvida, alguma coisa, estamos à disposição. E ficamos no tempo, hein, cara? Falou tudo. Bom demais. Valeu, Obrigado, gente. Muito obrigada, Bruno e Leandro.